Olá! Então, mais uma vez, estou aqui para contar o meu testemunho, parte 2. Testemunho este que fala sobre como eu me converti e por que eu me converti. Então, eu me converti devido à visão que eu tive, que o Senhor me mostrou. Visão devastadora. Eu sou a missionária Jarlene, estou aqui hoje para contar o meu testemunho, parte 2. Então, como eu já fui falado, a visão que o Senhor me mostrou, eu me encontrei dormir. Então, eu fui arrebatada. Então, o Senhor me mostrou. Eu me via bem pequena. Assim, quando você tá do alto, que você vai para baixo, você vê as coisas pequenas, né? Isso. Então, foi assim que eu me vi. Uma estatura pequena. E quando eu olhava, eu via que eu era muito vulnerável. E que a vida ser humano, ela é bem frágil. E a qualquer momento ela pode se desfazer. O Senhor me chamava, estendeu a mão para mim e me chamou. Eu ouvi a voz de Deus que dizia: vem, vem. E ouvindo essa voz, eu disse ao Senhor: eu posso? Porque eu pensava que para mim era impossível me reconciliar com Deus, porque como eu vivia, pelos pecados cometidos, não tinha esperança. Eu pensava que eu iria para o inferno de cabeça para baixo. Essa é a realidade. A ignorância, né? Falta de conhecimento, falta de conhecer quem é Deus, do amor de Cristo. Então, para mim já estava tudo acabado. Para mim não tinha mais jeito. Mas o Senhor, Ele é misericordioso para com a humanidade. Então, ouvindo a voz de Deus e sua mão estendida dizendo: vem, eu olhava e perguntava: eu posso? E quando eu perguntava: eu posso? E eu dizia assim: e meus filhos? Porque eu estava diante de uma catástrofe. E o Senhor dizia: vem. E quando eu olhava, para onde eu olhava, a terra estava se abrindo. A terra estava se abrindo. Estava vindo bolas de fogo do céu. Estava caindo fogo do céu. Fogo esse que estava consumindo, que estava destruindo. Pessoas correndo de um lado para o outro. Pessoas desesperadas, sem saber para onde ir. E essa cena foi terrível, terrível. E eu me encontrava naquela situação entre uma rachadura de terra, abismo à frente. Se a passos eu poderia cair naquele abismo, porque era como se tivesse acontecido terremotos e tivesse aberto a terra. E o desesperador é que não só o chão estava se abrindo, mas também o céu. Do céu vinha bolas de fogo. Bolas de fogo vinha do céu. E era muita, muita bola de fogo. E eu ficava desesperada. As pessoas estavam correndo de um lado para o outro. Os prédios sendo queimados, os carros parados, porque ninguém conseguia mais prosseguir. E isso aconteceu aproximadamente 10 anos atrás. 10 anos atrás, aproximadamente. Então, essa visão foi devastadora. Eu não queria saber de Deus. Não queria saber do Senhor, da sua palavra. Eu estava muito bem, seguindo minha vida. Eu estava aos 33 anos. Então, eu estava me achando a melhor fase da minha vida. Curtindo, aproveitando. Estava trabalhando, meu marido trabalhava. Para mim estava tudo certo. Tinha dinheiro para gastar. Poderia sair no final de semana, comprar o que eu queria, usar as roupas que eu queria, vivia bem. A maneira, posso dizer assim, bem, né? Então, não queria saber do Senhor. Queria saber de curtir, queria saber de farra, queria saber da minha vida, queria saber do final de semana. Final de semana para mim era importante.
muito importante, porque era dia de festejar, de aproveitar, de curtir. Então, o que aconteceu? Quando o Senhor me deu essa visão, ali naquela mesma hora eu entendi em fração de segundo que não vale a pena. Não vale a pena levar uma vida e depois perder ela em fração de segundo, sem sentido. O que aconteceu? Eu aceitei o Senhor Jesus em sonho e me converti ao Evangelho. Só que o que acontece diante dessa situação? Eu fiquei muito apavorada durante algum tempo. Aproximadamente 2 anos eu fiquei muito preocupada com isso que iria acontecer. Porque eu entendia que isso iria acontecer algum dia. E no meu entendimento seria próximo. Eu comecei, a conhecer o Senhor Jesus, a conhecer sua palavra, comecei a ler a Bíblia. Mas o que acontece? Eu ficava apavorada, porque aquilo foi um terror. Foi tão terrível que eu vi, que eu ficava todo o tempo lembrando disso. Isso vai acontecer. E vai morrer muita gente, porque eu via muitas pessoas mortas. Eu via muitas pessoas mortas devido a toda a catástrofe que tinha acontecido. Os terremotos, fogo, era muito fogo, era destruição, era coisa horrorosa. E eu passei aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, muito pensativa e preocupada. Então, a minha vontade era pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus para que as pessoas se arrependessem e se convertessem ao Senhor Jesus. Mas então o Senhor me acalmou, usando os seus profetas, e disse que a visão que ele me mostrou não era para agora, mas ainda tinha um tempo para acontecer. Então me aquietei e comecei a relaxar mais um pouco, porque eu estava me acordando à noite, já esperando esse barulho, esperando que vai acontecer. Eu não podia ouvir qualquer rumor de alguma coisa tá acontecendo. Então o Senhor, ele me acalmou. Ele disse: o que eu te mostrei não é para agora, mas para depois. Então te acalma. Então eu fiquei mais aliviada. E esses dias eu fiquei pensando, eu fiquei fazendo as contas, com meu marido conversando e fazendo as contas. Deus, olha quanto tempo já faz que o Senhor me mostrou essa visão. E então subiu um alerta novamente, sabe? Não é que eu esqueci da visão, mas eu descansei no Senhor. Mas ultimamente o Senhor tem me trago despertamento para isso. Me despertado. Então, já faz aproximadamente quase 10 anos. E então eu estou falando sobre como eu me converti. Me converti porque Deus me mostrou isso aí. Me mostrou o que iria acontecer. Então, dentro de todo esse cenário, eu passei a querer saber quem é Deus. Porque Ele me chamou. Quem é Jesus? Porque Ele me escolheu. Uma pessoa como eu, uma pessoa que não queria saber dele, uma pessoa que vivia a vida, egoísta, uma pessoa tão desligada das coisas do Senhor, e Ele me escolheu. Então eu comecei a querer conhecer Deus. E nada melhor de como conhecer Deus é você estudando sobre Ele, a Bíblia Sagrada. Então eu comecei a ler a Bíblia. O Senhor, Ele começou a me colocar desejo no meu coração pela Bíblia, pela palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus me despertava na madrugada e eu começava a ler a Bíblia. E lendo, eu começava a conhecer quem era Jesus. Comecei a conhecer o seu amor, porque Ele veio, o amor de Deus pela humanidade, enviou o seu Filho unigênito para que todo que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu entendia, eu tô encaixada nessa aí. É por isso que o Senhor me escolheu. Não é porque eu sou o que eu mereço, não é porque eu sou mais linda, não. É porque é um plano de salvação para a humanidade.
E as coisas foram se encaixando na medida que eu ia lendo a palavra. Na medida que eu ia lendo a Bíblia, ia sendo revelado o plano de Deus para a minha vida e para a humanidade. Então, eu fui começando a ser despertada para um chamado. E dentro desse período todo eu comecei a evangelizar, comecei a dar os passos na obra de Deus, porque o Senhor, Ele coloca desejo no nosso coração. É Ele que impulsiona para a sua obra. Não vem de nós, é a graça de Deus, é o amor dEle. Porque assim como antes eu tinha um coração duro, egoísta, o Senhor, Ele converteu, sabe? Porque Ele tem esse poder de converter coração de pedra em carne. A palavra do Senhor diz que a sua palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Então, assim, não tem coração duro que o Senhor não quebrante. Ou uma mulher de coração duro, uma mulher prepotente, sim, uma mulher obstinada. O que importa é os meus objetivos. Hoje não, hoje as coisas mudaram, graças a Deus. E eu me converti depois dessa terrível visão. E isso que Deus me mostrou, como eu já vi em alguns vídeos, Ele mostrou a várias pessoas que de vários países, pessoas de vários lugares, já tiveram visões semelhantes da volta de Jesus. Então, eu fiquei maravilhada, porque assim, uma pessoa que andava longe do Senhor, Ele me chamou com tanto amor, Ele me quis, Ele me escolheu, Ele se entregou por mim. Então eu me senti assim, se eu posso, eu quero, tem chance para mim. Então hoje eu estou aqui servindo o Senhor, sirvo a Ele, porque é um prazer, é uma missão. Diante daquela visão, tudo mudou na minha vida. Eu fui dormir, eu não era crente, acordei crente. Isso. Fui dormir, não era crente, acordei crente. Tem pessoas que dizem assim, não muda não, fulano não muda não. Muda. Você tem que conhecer quem é Deus. Você tem que saber quem é o Deus do céu. Ele tem poder de mudar corações. Ele tem poder de transformar vidas. Então, assim como tinha pessoas orando por mim, a minha mãe orava por mim, a igreja intercede pelas pessoas, eu fui alcançada por essa maravilhosa graça. E hoje estou falando o meu testemunho, como eu me converti através de uma visão que Deus me mostrou. Eu não era nem crente, eu ia para a igreja, eu não servia o Senhor, mas Ele me mostrou algo que está para acontecer no futuro, para que eu pudesse me render, me converter, me arrepender dos meus caminhos. A palavra do Senhor diz que os sinais antecederão a volta de Jesus. E os sinais estão a todo momento, para todo mundo ver. A todo momento os sinais do Senhor estão aparecendo. Eu já contemplei esse sinal. Eu fui arrebatada em sonho. A minha alma foi tirada do meu corpo e fui levada a um lugar alto. Não sei se, como Paulo disse, se o primeiro ou o segundo céu, mas foi levada para um lugar, e isso me mostrou coisas terríveis. E me